Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, em cada coração. Bom dia, um bom dia todo especial para nossa irmã Lindóia, a nossa irmã Natalice, Selminha, Creuza Lau Borges, Creuza Cipriano, a irmã Nina ali no bairro da Liberdade, a irmã Eudina, Ana, Joselita, Neuza, a irmã Jaqueline. Um abraço todo especial à nossa irmã Jardelina, a nossa irmã Neilde e a toda a MCM da Igreja Batista Sinai de Almadina, toda a MCM Grapiunense, a minha irmã linda e maravilhosa ali, Almerinda, que não perde, né, uma escola bíblica, um estudo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que essa palavra fale ao seu coração como falou ao nosso coração. Nós vamos nesse instante, queridos, orar ao nosso Deus. E eu convido você para fechar os seus olhos, elevar os seus pensamentos a Deus e orar ao Senhor. Soberano Deus, Pai amado, glorificado Senhor, exaltado a Deus, seja o teu nome sobre toda a face da terra. Senhor, muito obrigada. Obrigada, Deus, pela noite que tu nos deste em paz, pela oportunidade, Senhor, de estarmos mais uma vez despertos, ó Deus, para mais um dia. Pela oportunidade de vermos o sol brilhar. Obrigada, Senhor, pela tua presença em nossas vidas, pelo teu cuidado, pelo teu agir. Obrigada, Pai, pela oportunidade que tu nos deste, Senhor, de estar sendo instrumento, Senhor, nas tuas santas mãos. Usa-nos, ó Deus. Não permitas, ó Pai, que venhamos a falar nada de nós mesmos, mas unicamente usados por Ti. Obrigada pelo Teu cuidado, pelo Teu agir em nossas vidas. Nesse instante, ó Deus, eu te peço, ó Pai, que Tu venhas, ó Senhor, a ter com cada coração que nos ouve, ó Pai, a cada lar, a cada família, Senhor, representada por esta pessoa que está nos assistindo. Sonda, Senhor, os corações. Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, que Tu estejas, ó Deus, a lutar também, ó Deus, essas batalhas. Tu sabes, ó Pai, quais são as batalhas que temos enfrentado, quais são as dificuldades pelas quais nós temos passado, mas nós confiamos em Ti, nós confiamos no Teu cuidado, no Teu agir, e nós sabemos, ó Senhor, que Tu és Senhor dos exércitos. Ó Pai amado, Tu és o general, aquele, ó Pai, que trava, ó Deus, as nossas batalhas e luta, ó Pai, as nossas lutas. E em Ti, ó Senhor, nós somos mais que vencedores. Louvado, ó Deus, e engrandecido seja o Teu nome para todo sempre. Muito obrigado, ó Deus, por tudo. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Hoje, né, nós estamos na melhor e maior escola do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical. E nós estamos estudando a revista Compromisso, revista de adultos da editora Convicção. A lição de hoje tem como título a oração de Davi, né? É a oração de Davi. E tem como título orar é se transformar. Orar é se transformar. E quais são os objetivos? Nós precisamos saber o quê? Nós precisamos entender que um coração transformado é a maior prova que temos de uma vida de oração diante de Deus. Um coração transformado é a maior prova de que nós temos intimidade com o Pai, de que nós dialogamos com Deus. Nós já falamos aqui anteriormente que orar é falar com Deus, é dialogar com Deus. E aí, queridos, vem o segundo objetivo, que é saber compreender que nós precisamos aprender a orar com Deus e não apenas a Deus. A nossa oração precisa ser com Deus, precisa ser um diálogo com Deus. A nossa oração precisa ser uma conversa com Deus. Nós precisamos entender, nós precisamos compreender e aprender a orar com Deus. E não apenas a Deus, e não apenas orar por orar e mandar um recado para Deus. Mas nós precisamos falar com Deus face a face. Compreender que ao orar,
Nós precisamos ter ciência dos atos de Deus na história. Ter ciência de que Deus age em nossas vidas e que todas as coisas pelas quais nós passamos, sejam elas boas ou ruins, nós as passamos ao lado de Deus. Compreender de que precisamos orar para ter disposição de lutar pela obra de Deus. Só através do diálogo com Deus nós vamos ter forças e disposição para lutar, para travar as batalhas que surgem na obra do Senhor. E orar para ter coragem de mudar, para ter coragem de deixar que o Espírito Santo de Deus lapide as nossas vidas, transforme os nossos corações e nos molde segundo o caráter de Deus, segundo a vontade de Deus. Qual o nosso texto áureo? 2 Samuel 22, 20, que nos diz assim: trouxe-me para um lugar seguro, livrou-me, porque se agradou de mim. Em 2 Samuel 22, nós vemos, querido, um cântico de Davi, que é quase idêntico ao Salmo 18. Esse é um louvor da expressão de gratidão de Davi a Deus, por todo o bem, todo o livramento que Deus lhe deu durante a sua trajetória de vida, que Deus lhe deu durante a sua vida até aquele momento. Então, não são poucas as vezes que nós vimos na história que Deus livrou a Davi do perigo. Mas de todas elas, Deus estava presente. Não foram N situações que Davi enfrentou perigos, mas em todas elas Deus estava presente. Nós vamos ver aí na situação de Davi com Golias, né? Que ele diz, olha, eles vêm com carros, confiam nos seus cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Nós fazemos menção do nome de Deus, de um Deus vivo, de um Deus verdadeiro. E essa convicção de Davi, a certeza de Deus está na sua vida constantemente. Davi agradece, né? Davi faz esse salmo aí de gratidão a Deus, que é 2 Samuel, capítulo 22. É um resumo da trajetória da história de Davi, dos livramentos que Deus deu à sua vida, lhe deu durante todo o seu reinado, e ele faz um salmo de gratidão a Deus. É praticamente idêntico ao Salmo 18 de Davi. É um cântico de Davi a Deus. E aqui, além disso, Deus livra Davi de todas essas situações, porque além de ser Deus, Deus era o refúgio de Davi. Davi fazia de Deus, ou fazia da oração, uma aliada, e fazia de Deus seu refúgio. O Salmo 91 nos diz que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no momento de angústia. E nós precisamos, eu e você, fazer da oração a nossa aliada. Fazer da oração a nossa aliada e fazer de Deus o nosso refúgio, aquele para quem nós recorremos quando estamos em perigo, quando estamos em situação difícil. E aí o salmo é colocado no final do livro com um propósito definido de mostrar o fim do período da instabilidade e rebelião no reinado de Davi. Davi agora ele podia olhar para o futuro cheio de confiança, descansando nas promessas de Deus para ele e seus descendentes. Esse salmo, ele descreve o relacionamento pessoal de Davi com Deus e dá sentido a toda a história registrada em 1º e 2º Samuel. Então, o final aqui, né, do Salmo, Cântico de Davi, aí no capítulo 22,
dá sentido a toda a história registrada em 1º e 2º Samuel. Os anos de experimentos de tribulação serviram para Davi como um laboratório da revelação. Assim como no deserto foi para Moisés, as muitas tribulações foram para Davi um momento de um laboratório que permitiu a Davi sentir o agir de Deus em sua vida. Então Davi reconhece a revelação e o conhecimento de Deus, e são muito maiores agora do que antes. E ele expressa isso em um cântico aí em 2 Samuel capítulo 22. Então, uma dinâmica aqui para a motivação, para introduzir o tema que o autor coloca, é pedir a você que está nos ouvindo que complete a seguinte frase: para mim, orar é. Completa aí. Para você, o que é orar? Falar com Deus? Estar na presença de Deus? Para você, o que é orar? Os ensinos de Davi a respeito da oração. O que é que Davi nos ensina sobre a oração? Nós já falamos aqui anteriormente que Davi era conhecido como homem segundo o coração de Deus. Vou beber um pouquinho de água aqui que o tempo está mudando. Davi é conhecido como homem segundo o coração de Deus, e Davi nos traz lições grandiosíssimas, né, para as nossas vidas. Em 2 Samuel 22, o que é que nós podemos tirar dessa oração de Davi, desse cântico de Davi a Deus? Primeiro, nós precisamos aprender a orar com Deus e não apenas a Deus. Para orar, para Davi, orar é se transformar. No final da vida, ele faz um balanço de toda a sua existência. Em 2 Samuel 22, Davi, ele narra a história em canção e em poesia. O mesmo texto se encontra no Salmo 18, com algumas pequenas diferenças. Como nós falamos, orar para Davi é se transformar. Então, os momentos que Davi tinha de oração com Deus, esses momentos que Davi tinha de diálogo com Deus, permitiu a Davi ser lapidado por Deus. Permitiu a Davi ser transformado. E aí Davi faz um balanço de toda a sua trajetória de vida no Salmo 18 e em 2 Samuel 22. Ele faz ali um balanço de toda a sua existência. E ele percebe que nela Deus estava presente em todos os momentos. Que nela Deus estava presente em todas as instâncias. Então, para discutirmos, Davi não apenas ora a Deus, Davi ele ora com Deus. Ele tinha certeza de Deus ao seu lado e ele travava um diálogo com Deus. Davi conversava com Deus. Qualquer coisa que sabemos a respeito de Deus, que não é incorporado em nossa vida de oração, se perde e se torna má. Qualquer coisa, queridos, que nós saibamos a respeito de Deus e que aquilo que a gente sabe a respeito de Deus não está em nossa vida, não faz parte da nossa existência, não faz parte do nosso viver diário, então isso se perde. Ou então isso aí se torna má. E a gente vai ver, o exemplo que o autor dá aqui é do diabo, né? Daquele que sabe tudo a respeito de Deus, mas não quer nada com Deus. Você conhece pessoas assim? Que sabe tudo a respeito da Bíblia, sabe tudo a respeito de Deus, mas não quer nada com Deus, não quer compromisso com Deus. Nós já estudamos aqui que orar é se comprometer, é compromisso. Nós precisamos ter uma vida com Deus, nós precisamos ter uma vida de compromisso diante de Deus. Então,
Davi tinha essa ciência de que ele não orava apenas a Deus, mas ele orava com Deus. E isso permitia a Davi ser lapidado por Deus, ser transformado por Deus. E aquilo que Davi sabia a respeito de Deus, ele sabia por vivenciar, por ter experiências com Deus. E é isso que nós precisamos ter, experiências com Deus. Então, ao orar, precisamos ter ciência dos atos de Deus na história. Em 2 Samuel 22, versículos do 8 ao 22, diz assim: Então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos dos céus se moveram e abalaram, porque ele se irou. Subiu fumaça de suas narinas, da sua boca um fogo devorador, carvões se encenderam dele. E abaixou os céus e desceu, e uma escuridão havia debaixo de seus pés. E subiu sobre um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. E por tendas pôs as trevas ao redor de si, ajuntamento de águas, nuvem nos céus, dos céus, pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acenderam, trovejou desde os céus o Senhor. E o Altíssimo fez soar a sua voz, e disparou flechas, e dissipou raios, e os perturbou. E apareceram as profundezas do mar, e os fundamentos do mundo se descobriram. E pela repreensão do Senhor, pelo sopro do seu vento, das suas narinas. Desde o alto enviou e me tomou, e tirou-me das muitas águas. Livrou-me do meu poderoso inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque era mais forte do que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu amparo, e tirou-me para um lugar espaçoso, e livrou-me, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos me retribuiu, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Então Davi aqui, ele faz, né, um apanhado, ele compara a sua história com a história de Moisés, né, como Deus abriu o mar vermelho, como Deus falava ao povo quando se irava com o povo, mas também como Deus tinha um cuidado com o povo, zelo com o povo, como o povo atravessou ao mar a pé enxuto. E Davi também aqui ele reconhece a presença de Deus na história. Davi reconhece a presença de Deus nos livramentos concedidos pelos seus inimigos. Então Davi descreve aqui, queridos, a história do povo de Deus de modo poético. Significado: Deus não é um mero observador da história. Deus ele está agindo na história. Deus ele está redimindo homens e mulheres. Deus está contando com Davi e por isso deu-lhe ampla liberdade. Deus não é mero espectador da história. Eu não sei o que está se passando na sua vida nesse instante. Não sei o que se passa na sua família. Não sei o que está se passando no seu coração. Mas a Bíblia nos diz que Deus ele é onisciente, que Deus ele é onipresente e que Deus ele é onipotente. E o nosso Deus, ele não é mero espectador. Deus não está olhando a história da sua vida e não está fazendo parte dela. Deus ele faz parte da trajetória das nossas vidas e nós precisamos ter intimidade com Deus, permitir que Deus haja na nossa história, permitir que Deus transforme os nossos corações, que Deus transforme a nossa história. Então Davi aqui, ele descreve, que diz, a trajetória do povo de Deus, como Deus agiu ali com o seu povo e como Deus também age hoje. Nós precisamos ter a ciência de que nosso Deus
é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus hoje e será o mesmo Deus eternamente. Deus é Deus. E Ele não está vendo a sua vida se passar, o problema que você está se passando, sem estar agindo nele. Confie que Deus está agindo na sua história, né? E Davi descreve isso. Então nós precisamos orar, tendo plena ciência dos atos de Deus na nossa história, na trajetória das nossas vidas. A história do povo de Deus continua. A história do povo de Deus não parou. Nós somos povo de Deus. Nós passamos a ser filhos de Deus por adoção. Nós temos intimidade com o Pai. Nós somos povo de Deus. E aqui o autor diz o seguinte: eu quero ser contado entre aqueles que ajudaram a construir o futuro de Deus da seguinte maneira. A história do povo de Deus continua. Não parou. Eu e você somos povo de Deus. Somos povos do Senhor. Então, como você quer construir a história do povo de Deus? Como no futuro você vai olhar para trás e dizer assim: grandes coisas fez o Senhor e por isso nós estamos alegres? Como será contado o futuro da sua igreja? E como você tem feito parte dessa história? Como foi o agir de Deus na sua vida, na trajetória do povo de Deus aqui na terra? Porque nós somos cidadãos dos céus. Nós estamos aqui, mas somos cidadãos dos céus. Então, complete a frase em seu pensamento. Pense aí, a história do povo de Deus continua. Então eu quero ser contado entre aqueles que ajudaram a construir o futuro de Deus. Da seguinte maneira: como você quer ser contado? Como será contada a história do povo de Deus daqui a 10, 15, 20, 30 anos? Então, momento de oração. Nós precisamos orar para que Deus nos ajude a construir o futuro com Ele. A construir um futuro lado a lado com o Pai. A termos intimidade com Deus. A percebermos o agir de Deus em nossas vidas. Às vezes muitas pessoas acham que Deus só age quando tem coisas boas. Mas muitas vezes estamos passando por momentos difíceis. E Deus, queridos, nos dá livramentos tremendos, bênçãos extraordinárias em nossas vidas. E Deus, Ele quer estar ao seu lado. Deus, quando fez o homem, Ele se colocou à disposição para estar lado a lado com o homem, lado a lado com a sua criatura. Então nós precisamos orar para ter disposição para lutar pela obra de Deus. Em 2 Samuel, capítulo 22, do 29 a 46, nesse trecho da poesia de Davi, ele fala de como Deus o preparou para a batalha. Olha o que diz em 2 Samuel 22, do 29 ao 46. Porque tu, Senhor, és a minha lâmpada, meu guia. O Senhor ilumina as minhas trevas. Porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus salto o mundo. O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada, e é escudo de todos os que nele confiam. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza, a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Faz Ele os meus pés como os das servas, e põe sobre as minhas alturas. Instrui as minhas mãos para a peleja, de maneira
que um arco de cobre se quebra pelos meus braços. Também me deste escudo da tua salvação, e pela tua brandura me vieste a engrandecer. Alargaste os meus passos debaixo de mim, e não vacilaram os meus artelhos. Persegui os meus inimigos e os derrotei, e nunca me tornei até que os consumisse. E os consumi e os atravessei, de modo que nunca mais se levantaram, mas caíram debaixo dos meus pés, porque me cingiste de força para a peleja. Fizeste abater-se debaixo de mim os que se levantaram contra mim. E deste-me o meu pescoço, e deste-me o pescoço de meus inimigos, daqueles que me tinham ódio, e os destruí. Olharam, porém não houve livrador, ou não houve libertador. Sim, para o Senhor, porém, não lhes respondeu. Então os moí como o pó da terra, como a lama das ruas o trilhei e despecei. Porque também me livraste das contendas do meu povo, guardaste-me para a cabeça das nações. O povo que não conhecia me servia. Os filhos de estranho se me sujeitaram, ouvindo a minha voz, e me obedeceram. Os filhos de estranho desfaleceram e, cingindo-se, saíram dos seus esconderijos. Davi tinha plena ciência que tudo o que ele fazia porque Deus o fortalecia. Ele diz aqui, olha, Senhor, ele começa dizendo, Senhor, tu és a minha lâmpada. É tu quem ilumina, quem guia os meus caminhos. Queridos, nós precisamos ter Deus como lâmpada, como guia para os nossos caminhos. Nós precisamos pedir a Deus forças para travarmos as batalhas. E Davi aqui ele vai descrevendo as batalhas, e não só batalhas de morte, mas ele diz, olha, tu me fizeste subir muros, livraste-me de morte, livraste-me dos meus inimigos. Senhor, tu livraste-me até do povo que eu cuido, que eu reino, desse povo que muitas vezes falava de mim. Tu me livraste daqueles que falavam mal contra mim. Tu me livraste dos que atentaram contra a minha vida. Davi tinha ciência de tudo e falou, olha, eu derrotei os meus inimigos, porque tu, Senhor, cingiste os meus braços, os meus ombros, me deste forças para isso. Nós travamos uma batalha e a Bíblia nos diz que a nossa batalha não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades do mal na região celestial. E nós precisamos, queridos, pedir a Deus forças, pedir a Deus que guie os nossos caminhos, para que saibamos por onde andar, que ilumine as nossas vidas, que ilumine a trajetória das nossas vidas, que nos dê força para lutarmos. Muitas vezes nós estamos lutando contra uma enfermidade, muitas vezes nós estamos lutando contra perseguições, muitas vezes nós estamos lutando contra espíritos malignos, mas nós precisamos, acima de tudo, pedir a Deus forças e fazer do Senhor o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente e aquele que nos guia. Deus precisa iluminar as nossas vidas. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É isso que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é guia. Quanto tempo você tem reservado para ler a palavra de Deus, para ouvir da palavra de Deus? Quanto tempo você tem reservado para falar com Deus? Nós precisamos, queridos, orar para ter disposição para lutar pela obra do Senhor, pela causa do Senhor, para defendermos o Evangelho do Senhor. Considerações acerca do trabalho de Davi.
O trabalho de Davi consistia prioritariamente em fazer guerras. Nós vamos ver que quando Davi estava ali com Saul, as mulheres cantavam, olha, Saul matou a 1000, Davi a 10.000, né? A milhares, Davi a 10 milhares. Então, a função de Davi prioritariamente era fazer guerra. Davi era general. Davi assumiu um reino e o reinado de Davi foi uma batalha constante, né? Também foram batalhas constantes contra os inimigos. E Davi estava ali a todo instante guerreando. Nós vamos ver que Davi, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, não pôde construir o templo do Senhor, né? Porque as suas mãos tinham muito sangue. Davi era um homem de guerra, estava sempre a guerrear. Mas Davi tinha ciência de que ele vencia os inimigos, porque Deus estava com ele. Era Deus quem guiava os caminhos. Era Deus que dizia a Davi aonde ou não Davi deveria ir. Então, o que aprendemos com Davi é que a luta pelo reino de Deus não se dá à margem das condições históricas, sociais, culturais que nós estamos submetidos. Jesus nasceu debaixo de 3 condições: poder romano, cultura grega e pecado humano. E Jesus lutou contra tudo isso. Davi venceu as guerras, né? Davi travava as batalhas em nome do povo de Deus, né? Em nome de Deus. E Davi vencia os inimigos. E nós precisamos, com a história de Davi, com a lição da história de Davi, saber que a luta no reino de Deus não se dá à margem, não se dá em cima do muro, não se dá apenas observando a trajetória da história, cruzando os braços e vendo a banda passar, como diz o provérbio popular, né? Não. A história do povo de Deus, ela é construída de lutas, mas também de vitória. A Bíblia nos diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, nós precisamos lutar, e essas lutas, elas são travadas mesmo com relação à nossa cultura. Nós estamos vendo como o mundo está mudado, mas a palavra de Deus não muda. Ela permanece e nós precisamos defender esta palavra. Nós precisamos anunciar a palavra do Senhor. Então, o Senhor, o nosso Senhor Jesus, não iludiu os seus discípulos. Ele não disse assim, olha, vocês terão vida abundante, à margem, descansados, numa rede, cruzando os braços, com a comidinha ali, uma água de coco, um salgadinho, uns petiscos para vocês. Não, não foi isso que Jesus disse. Jesus sabia que, assim como ele, nós enfrentaríamos aflições, nós teríamos dificuldades. E Jesus foi bem claro. Jesus disse para seus discípulos, olha, no mundo em que vocês estão vivendo, vocês terão muitas aflições, vocês terão muitas batalhas, vocês terão muitas dificuldades. Mas tem de bom ânimo, regozijem-se, alegrem-se, busquem no Senhor forças. Porque no Senhor, porque quando ele diz, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, ele diz, olha, no Senhor vocês são mais que vencedores. Assim como Deus estava ali, lado a lado com Davi, dando vitórias inúmeras a Davi. Assim como Deus estava lado a lado com Jesus e lhe deu vitórias sobre a morte. Deus quer estar lado a lado comigo e com você. Deus quer estar ao nosso lado. Deus quer estar nas nossas vidas. Deus quer fazer parte das nossas vidas. Então, quais são as circunstâncias que nós enfrentamos hoje? Quais são as dificuldades que nós enfrentamos hoje? Muitas. Desemprego, pandemia, desarmonia no lar, lares mistos, enfermidades N. Tantas coisas nos assolam, tantas aflições. Mas, nós precisamos saber que em Cristo Jesus
nós somos mais que vencedores. Comparar essas circunstâncias com as que foram enfrentadas pelos servos de Deus ao longo dos séculos, ao longo da história. Nós vamos ver que Moisés estava diante do Mar Vermelho e atrás vinha Faraó com seu exército. Mas Deus fez Moisés passar a pé enxuto. Nós vamos ver que Davi estava, o exército de Deus estava sendo afrontado pelo gigante, por outras nações, e Davi diz, um pastor de ovelhas, que não aguentou nem sequer usar a armadura do rei, de pesada que era, apenas com uma funda, derrotou a um gigante. Porque Deus estava com ele. Deus tem estado na sua vida? Você tem permitido que Deus esteja ao seu lado? Porque esse é o propósito de Deus. Deus não se afasta de nós. O que muitas vezes acontece é que o pecado nos afasta de Deus. A consciência de que estamos errados, de que estamos falhos diante de Deus, nos faz fazer como Adão e Eva, nos faz nos esconder, nos afastar da presença de Deus. E Deus quer estar ao meu lado e ao seu lado, travando as nossas batalhas. Precisamos ter coragem de orar, precisamos orar com coragem para mudar. No Salmos, no 2 Samuel 22, do 47 ao 50, Davi diz assim: vive o Senhor e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que me dá inteira vingança e sujeita os povos debaixo de mim, que me tira dentre os inimigos, e tu me exalta entre os que são contra mim se levantaram. Do homem violento me livras, por isso, ó Senhor, te louvarei entre os gentios, entoarei louvores ao teu nome. Entoarei louvores ao teu nome. Davi diz: Senhor, tudo que eu fiz porque o Senhor fazia parte da história. O Senhor estava comigo. Por isso, eu entoarei, eu exaltarei o teu nome. Então, Davi era um homem rendido a Deus. Davi era um homem que se entregou nas mãos de Deus. Davi fez de Deus amigo. Davi se fez amigo de Deus. Davi era um homem, queridos, segundo o coração de Deus. E nós precisamos nos fazer amigos de Deus. Muitas vezes temos procurado amizades erradas, companhias erradas. E nós precisamos buscar a companhia de Deus, ter um relacionamento íntimo com Deus, fazer de Deus o nosso amigo íntimo. Quando Deus nos convida a depositar a nossa vida em suas mãos, Ele não faz apenas para atender às nossas necessidades, mas sobretudo para nos transformar, para moldar as nossas vidas segundo a sua vontade. Nós vamos ver que Jesus ali no Calvário, ele diz: Senhor, olha, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Nós vamos ver que Paulo ora para que Deus tire o espinho da carne, e Deus diz: olha, minha graça te basta. Nós vamos ver que Deus trabalhou na vida de Abraão ao ponto de Abraão tornar-se o pai da fé. Nós vamos ver que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Então, o chamado de Deus, quando Deus nos convida para que permitamos, para que deixemos as nossas vidas em suas mãos. Deus não quer apenas satisfazer as nossas vontades, mas nos moldar segundo a sua vontade, segundo o seu querer, que é bom, perfeito e agradável. O chamado de Deus à oração tem a ver com alguma necessidade que precisa ser atendida.
algo a ser realizado, mas, sobretudo, tem a ver com um convite à mudança, à atitude. Quem ora experimenta as verdadeiras mudanças, porque as verdadeiras mudanças sempre acontecem de dentro para fora. As verdadeiras mudanças acontecem no interior. A Bíblia nos diz que o que corrompe o homem não é o que entra, mas o que sai. É o que está no seu interior. Então, as verdadeiras mudanças acontecem no nosso interior. Acontece de dentro para fora. Acontece no nosso interior e ela reflete fora. Ela reflete no mundo. Então, nós precisamos refletir, assim como Moisés refletiu a glória de Deus. Nós precisamos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus e refletir a ação de Deus em nossas vidas. Para terminar, quais dessas lições você tem desenvolvido? Qual tem sido a mais difícil de desenvolver na sua vida? E qual tem sido a mais fácil? Qual destas lições tem sido mais fácil de desenvolver? E o nosso espaço de oração para essa semana é um desafio. Um desafio. Contar a Deus tudo que se passa comigo, com você. Desafio dessa semana é que você conte para Deus tudo que está passando na sua vida, tudo que está passando com você. Isso é um desafio, sabe por quê? Às vezes, nós falamos com Deus como nós falamos com algumas pessoas com as quais nós não podemos contar tudo o que se passa. Às vezes nós estamos passando por um problema, por uma situação difícil, aí alguém pergunta para você assim: oi, fulano, tá tudo bem? Ah, tá, tudo ótimo. Não, tô ótima. E por dentro, né, tá ali passando uma tempestade, uma tribulação extremamente difícil. Então, às vezes a gente faz isso com Deus. Às vezes a gente ora para Deus e não com Deus. Às vezes a gente ora por orar e trata a Deus como se Deus não fosse uma pessoa íntima com a qual você pudesse se derramar. Então, o desafio dessa semana é que você abra o seu coração para Deus. O que é que tem passado na sua vida? O que é que você tem sentido? O que é que tem passado na sua mente? Como você tem enfrentado as dificuldades? E peça como Davi, forças a Deus. Peça a Deus que ilumine os seus caminhos, que ilumine os seus passos, que ilumine todas as decisões pelas quais você precisa tomar. Que Deus te dê forças, que renove seu ânimo, seu vigor, como a águia. Que Deus transforme a sua vida. Que Deus nos abençoe, nos dê uma semana em paz na sua presença. Que o Espírito Santo de Deus conceda a você paz que excede a todo entendimento. Que esteja com você em todos os instantes da sua vida e da minha vida. Que esteja conosco, iluminando todos os nossos passos. Nós convidamos também você para logo mais estar conosco, você que pode no templo às 18h30, para adorarmos ao nosso Deus. E a você que não pode, nós convidamos a você para ouvir a palavra de Deus, que Deus tem a falar nos nossos corações através do seu servo, pastor Robson Santos Costa, ali no canal Batistas de Almadina, às 19h30. Olá. Sim, pastor. Inclusive tem sido uma experiência muito abençoadora desse novo momento, novo horário, né? Das 18h30, quando nos reunimos no templo, indo até as 19h30. Então tem uma parcela que participa do culto presencial, né? E tem aquela parcela que a igreja é muito sensível a esse momento, que os nossos irmãos que fazem parte, que estão no grupo de risco, né? Então a igreja, ela compreendendo esta necessidade,
ela deixa todos os domingos às 19h30 a mensagem gravada para os irmãos que não podem, por enquanto, estar no templo e aí podem assistir a mensagem em casa. Aí eu quero dar um testemunho aqui bem rápido sobre a família do irmão Abiné Quinto de Souza, né? E eu pergunto, irmão Abiné, está assistindo o culto pela internet? Estou, pastor. Assisto todos os domingos, só quando a internet dá aquela oscilada, mas no dia seguinte eu já sento aqui na varanda e assisto a mensagem todo dia. Então isso é muito bom saber que temos uma parcela assistindo em casa e uma parcela assistindo no templo, né? Nesse momento diferenciado. Exatamente. A igreja do Senhor não parou. Passamos por lutas, mas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Orar é se transformar e permitir que Deus transforme as nossas vidas, lapide as nossas vidas de acordo com a sua vontade. Que Deus nos abençoe, nos dê uma semana maravilhosa na sua presença. 18 horas e 30 minutos no templo, 19 horas e 30 minutos online. Terça-feira, culto para oração, e nós convidamos você a estar conosco ali no Facebook Batistas de Almadina, orando a Deus. Faça o seu pedido de oração, mande para o WhatsApp do pastor, faça o seu pedido ali no Facebook, participe, ore, interceda a Deus. Juntos em oração, nós somos mais fortes. Que Deus nos abençoe.